Boa noite, amada igreja. Nós estamos estudando, a nossa carta aos Coríntios. E por quê? Porque lá no capítulo 1, Paulo, nos seus primeiros versos, diz que é uma carta universal a todas as igrejas. Ele diz logo no início da sua carta que esta é uma carta direcionada a todas as igrejas, em toda parte. Diz o verso 2, assim, a igreja de Deus que está em Coríntios, que tem sido santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Então, é uma carta destinada a toda igreja, a todos os lugares. E como a gente viu nos primeiros capítulos, era uma igreja que era rica, era uma igreja cheia de dons. Mas como todas as cartas de Paulo, Paulo escreveu todas as cartas reconhecendo o que tinha de bom em algumas igrejas, mas corrigindo o que precisava ser modificado ou melhorado nessas igrejas. E logo no início da sua carta, ele traz o contexto geral do que ele queria dizer nessa carta. Ele queria que esses irmãos que estavam cheios da graça de Cristo, que receberam o evangelho, alcançassem uma vida santa e uma vida que manifestasse a glória de Deus. E no início ele fala de problemas de divisão, como nós estudamos na segunda semana que falamos sobre essa carta, na primeira semana também, sobre as divisões e contendas que haviam dentro dessa igreja. E ele vai trabalhando problemas internos, problemas de moral. Por quê? Como é que essa igreja vai falar do evangelho de Cristo, que cura, salva e liberta, vivendo uma vida diferente daquilo que Cristo pegou? Paulo traz no início dessa carta uma consciência àquela igreja de que eles eram o corpo de Cristo e que neles deveria imperar o amor, não o partidarismo, não a divisão. E aí, ele, a partir do capítulo 4, que a gente estudou semana passada, Paulo começa a tratar os problemas de caráter dentro da igreja, ao ponto de conversar com aqueles irmãos e dizer que havia alguém que estava se deitando com a sua madrasta. Nós não sabemos se era a viúva do seu pai, ok? Pode ser nesse assunto uma mulher que era esposa do pai, o pai faleceu e esse filho começa a ter relações conjugais com ela, ou um pai ainda vivo, que pioraria a situação em muito. Tá? E Paulo começa a corrigir os problemas, utiliza esse caso para começar a instruir aquela igreja sobre imoralidades sexuais. Por quê? Porque Coríntio era uma cidade rica, cheia de templos de deuses pagãos, cheia de mulheres que serviam nesse templo pagãos e eram chamadas de prostitutas cultuais. Os homens iam lá e tinham relações sexuais com essas mulheres em adoração a algum deus. E essas mulheres eram escravas do templo. Tá? Porque elas eram obrigadas a ficar ali para sucumbir os desejos daqueles homens. Então, Paulo começa a corrigir, porque esse era um problema local daquela igreja. Era um problema que acontecia dentro daquele lugar. Por causa do costume, da cultura daquela localidade, as relações sexuais eram extremamente imorais. Havia um culto a um Deus que até os órgãos sexuais eram adorados. Havia uma festividade, segundo alguns livros relatam, dentro daquele tempo, onde você podia tomar a esposa do outro para ter relações sexuais. Isso parece algo que temos em nosso meio, O tal do carnaval. Parece uma realidade distante, mas não tão distante assim. Não tão distante de algumas coisas que nós temos visto na mídia. Às vezes, quando estou lá no Reels do YouTube e tal, eu vejo alguns comediantes que fazem um momento que sobem pessoas no palco e ele pergunta aos casais a quantidade
de casais que relatam que já fazem bigamia é absurdo. E está passando a ser natural em nossa sociedade. Pessoas convidarem outras pessoas para a relação conjugal do casal. E é assustador o quanto isso tem se tornado comum e uma prática na nossa sociedade nos casamentos. Então, a realidade de Coríntios não é muito distante da nossa. Por isso, Paulo, a partir do verso 6, também vai falar do problema de recursos e processos entre os irmãos. Ao ponto de falar que naquela época, quando você tinha causa até alguém, você levava ao juiz ou ao imperador romano, não, mas sim ao centurião que cuidava daquele lugar para julgar, ou alguém que julgasse a sua causa. Imagina, naquele tempo, os irmãos estavam levando seus problemas para que pessoas de fora julgassem. Quando Paulo diz para eles que existem pessoas sábias para julgar dentro. Ou seja, alguns problemas da igreja deveriam ser resolvidos internamente para que não escandalize o mundo. Paulo não está dizendo que não vai haver entre nós divergências, litígios, pessoas falsas ou pessoas que vão cometer algum tipo de dano. Ele está dizendo que isso precisa ser resolvido internamente antes de ser levado externamente. Paulo também, nesses capítulos, vai falar muito sobre esses problemas internos da igreja e como ter uma vida de santidade. Nós paramos no capítulo 6 e hoje vamos dar início ao capítulo 7. Paulo vai falar de problemas que surgem sobre o casamento, porque como hoje existem várias métricas, várias dúvidas, várias lendas que se criam sobre vários assuntos religiosos ou sobre a Bíblia, naquela época também surgia. E logo no primeiro verso do capítulo 7, Paulo vai tratar um problema que depois se tornou um problema muito mais agravante. Porque começaram a dizer que para ser separado por Deus, um homem não deveria se casar, ou uma mulher não deveria se casar e nem fazer sexo. Isso era sinal de santidade. Quando a Bíblia nunca disse isso. Se você está refazendo a nossa leitura diária, lá em Mateus, Jesus vai falar sobre o casamento. Ele diz que é um ser eunuco, ou seja, decidir não ter esposa ou marido, é um dom dado a Deus para poucos. Em Apocalipse, vai ver um grupo em particular que nunca se casou ou se deu em casamento, mas é um número pequeno de pessoas. A gente não sabe se Paulo foi casado, se era viúvo. A gente sabe que Paulo, quando entrega a sua vida a Cristo, ele não tem companheira, mas em nenhum momento ele proíbe as pessoas de ter. Nesse capítulo, ele vai tratar esse problema. Por quê? Porque começaram a dizer, não, só é santo quem não tem esposa. Onde a gente vê isso hoje no nosso meio? Na Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, de todo o contexto que a gente conhece lá da aula de história, proíbe que os padres casem. Porque diz que eles são santos, por isso são separados e não podem casar. Quando sabemos que, na verdade, são outros problemas que ocasionam isso. Mas Paulo vai corrigir isso. Ele diz, não. Olha quanto ele diz, quanto ao assunto sobre quais vocês escrevem, é bom que o homem não tenha relações sexuais com sua esposa. Digo que por causa da imoralidade sexual, cada homem deve ter relação sexual com sua própria esposa e cada esposa com seu próprio marido. O marido deve cumprir os deveres conjugais para com sua mulher, da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante um certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio. No Velho Testamento,
às vezes Deus pedia para quando Israel fosse se apresentar a eles, ou os homens fossem à guerra, ou qualquer coisa relativa, ficar um período curto sem ter relações conjugais. Mas isso era um período extremamente curto. Paulo começa a dizer que o corpo da mulher não pertence a ela, e alguns homens se apropriam desse texto para violentar as suas esposas. Mas o mesmo texto que diz isso também diz que o corpo do homem não pertence a ele próprio, mas à sua esposa. E aí alguns podem se aproveitar desse texto para dizer que suas esposas são obrigadas a fazer sexo com eles. Quando ela pode dizer, o seu corpo pertence a mim, então hoje ele não quer. Né? Do mesmo jeito que ele está dizendo que ela quer, ela pode dizer que o corpo dele não quer. Porque a ideia de Paulo não é trazer ao casamento uma obrigação, mas é relembrar aos cônjuges que o objetivo do casamento, quando eles decidiram se casar, estava atrelado à relação sexual. Todo mundo casou por amor, mas todo mundo também casou para fazer sexo. Então, Paulo está dizendo que o sexo ele tem um propósito no casamento, ele é abençoador dentro do casamento e que marido e mulher deveriam cuidar do corpo um do outro como se fosse seu. Deveriam zelar pelo corpo um do outro como fosse seu. E ele diz para que não se recusem, não se neguem um ao outro, porque isso abre brecha para outros problemas. Nada justifica a traição, mas existem coisas que facilitam isso. Porque a traição é falta de caráter. Amém? E precisamos tratar o nosso caráter. Porém, se negar-se a ter relações conjugais, é óbvio que existem alguns períodos da vida que isso é necessário, é também um pecado. E eu sempre falo quando um homem ou uma mulher vem se justificar dizendo que traiu porque o outro não queria ter relações sexuais, eu falo, tu é igual um cachorro. Não consegue controlar os seus instintos. Porque, querido, o que nos faz ser humano é a nossa capacidade de controlar os nossos instintos. Quem não controla instintos são os animais irracionais. Então, Paulo dirige essa palavra. Mas ele diz algo aos solteiros. Diz assim, olha, é bom que as viúvas e solteiros permaneçam como eu. Ou seja, por isso se entende muitas vezes que Paulo era viúvo. Contudo, se não conseguem se controlar, devem se casar, pois é melhor casar do que arder em desejo. Aos casados, dou esse mandamento, não mais eu, mas o Senhor. Que a esposa não se separe do marido. No entanto, se ele o fizer, que permaneça sem casar. Então se reconcilie com o marido quando o marido não se divorciar de sua mulher. Então, Paulo começa a resolver problemas que estavam tendo discussão dentro da igreja. E aí? Como é que ele vai tratar mais à frente quem é casado com ímpio? Imagina que alguém casou, se converteu, e o seu marido, que não é cristão, não quer mais ficar com essa pessoa porque ela se converteu. Expulsa ela de casa. Tira ela dessa casa. E ele não quer, e ele arranja outra esposa e vai casar com essa mulher. A pessoa vai passar a vida toda esperando esse marido. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas se esse marido não se incomoda da prática fé da pessoa, ou a esposa não se incomoda da prática fé da pessoa, Paulo fala, permaneça casado com ela. Ele vai tratar também outro problema que surgia sobre pessoas que... Eu já ouvi isso nesse tempo. Quando eu casei eu não era crente, então fiz a escolha da carne. Agora que eu me converti, eu sei o que eu quero, eu vou me divorciar dessa mulher, porque agora eu vou escolher uma mulher de Deus. Né? Esse relator disso chegou a se divorciar da sua esposa para casar com uma missionária dentro da igreja. Errado. A Bíblia condena isso.
Paulo vai deixar bem claro que quem se converteu já casado, continue casado com essa pessoa se ela deseja assim. Quem se converteu solteiro, Paulo convida a não casar. Porque mais à frente, ele vai dizer algo que é difícil às vezes a gente aceitar. Mas que o casamento traz problemas que a vida de solteiro não tem. A vida de solteiro ela tem alguns problemas. Mas quando você casa para constituir o quê? Família. E constituir família é abrir mão dos das minhas necessidades em prol da família. Paulo vai dizer nesses textos daqui para frente que a prioridade do casado não é servir a igreja. Você sabia? É servir a sua família e depois servir a igreja. Já o solteiro é o contrário. Só que na igreja nós fazemos exatamente o contrário. Nós pegamos os casados para servir o máximo de tempo possível na igreja e os solteiros dizemos para eles que eles não podem servir. Quando Paulo diz que o solteiro ele tem mais liberdade para isso. O solteiro, se ele precisar viajar, abandonar o seu emprego para ir numa missão, é muito mais fácil. Se der errado, ele volta para casa da... Já o casado, para que ele parta em missão, ele tem que levar a família. Ou prover algum sustento para a família enquanto ele estiver em... E muitos justificam sacrificar a sua família em nome da obra de Deus. Quando a Bíblia não diz isso. Muito pelo contrário. Porque Paulo podia fazer as suas viagens missionárias sem peso. Ele não tinha família. Ele não tinha filho. Se Paulo ficasse preso 1 ano, 2 anos, teria uma esposa, um filho sofrendo por causa disso? Então, Paulo deixa isso bem claro, resolvendo esses assuntos. Paulo diz que mesmo o filho da mulher, ali entre o verso 12 e 14, uma mulher crente com um descrente, é santo. Porque através da vida desta mulher, essa casa é santificada. Isso também, irmãos, apesar de Paulo estar trabalhando dentro de um contexto, da maioria das vezes, que a mulher se convertia e o marido não, que acontece hoje também, mas também pode ser lido do mesmo jeito quando o marido é convertido e a esposa não. Então não há, Paulo vai cortando as justificativas que muitos usam para se divorciar. Ele não entende a minha fé. Eu não quero mais esse marido porque ele é... Não. Paulo vai tratar, olha, através do seu comportamento, da sua atitude, através da sua fé, esse marido pode se converter. E Deus não manda você se divorciar. Ao menos que, é a brecha que Paulo deu, ele saia de casa, diga que não quer mais você e se case com outro. Aí você está livre. Porque quem quebrou a aliança? Ele. Então, Paulo começa a tratar esses assuntos que são problemas nossos hoje em dia. Eu conheço várias pessoas que testemunharam que decidiram esperar o cônjuge voltar para casa depois de 30 anos. Glória a Deus por sua vida. Ele saiu, casou com outro, teve filho, mas eu esperei voltar. Glória a Deus por sua vida. Voltou doente, tuberculoso, eu cuidei dele até morrer. Glória a Deus por sua vida. Mas isso não é uma obrigação e nem faz você mais santo do que as que decidiram se divorciar. Porque muitos contam essa história para dizer, olha como eu sou santo, olha como eu esperei. Será que esperou ou porque ninguém te quis? É uma pergunta. Nós precisamos entender essas situações. Paulo vai tratar a partir do verso 17 sobre
como somos chamados. Porque Paulo deixa claro no verso 16 que quem salva é Jesus, não é o marido nem a esposa. Ele diz, você mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você homem, como sabe se salvará a sua esposa? Também podemos fazer a minha pergunta. Mãe, como sabe que você salvará o seu filho? Ah, só vou servir ao evangelho se meu filho for. Ah, só vou servir o evangelho se não sei quem for. Ah, só vou fazer. Como sabe que você salvará? Não é você quem salva é Cristo. E você deve confiar a Ele essa salvação. E a partir do verso 17 ele diz, em todo caso, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou de acordo com o chamado de Deus. Esta é minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando era circuncidado? Não se desfaça a sua circuncidão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circunde. A circuncisão é nada e tampouco a incircuncisão. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Foi você sendo chamado escravo? Não se incomode com isso. Embora se você puder conseguir a liberdade, consiga. Nós, hoje de manhã, conversamos sobre simplicidade. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo, se eu pudesse dar tanto para Deus, se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse abandonar meu emprego e servir a Deus. Querido, quem não serve com o tempo que tem, mesmo que tenha mais tempo, não vai servir. Quem arranja desculpa para não servir com o tempo que tem, mesmo com mais tempo, não vai servir. Serviço não tem a ver com o tempo. O que a palavra de Deus? Ser fiel no pouco. Quem não dizima com salário mínimo, não vai dizimar com 10. Porque um salário mínimo, você tira R$160. Em 10 salários mínimos, você vai tirar 1.700 e poucos reais. Quase 2.000. Você acha que essa pessoa que não consegue dar 160 vai dar quase 2.000? Irmão, o nosso coração ele precisa estar disponível naquilo que nós temos. Temos que servir com aquilo que nós temos. Se Deus quiser que você sirva com mais tempo, Ele vai te dar mais tempo. Saiba disso. Deus me quer integral. Ele vai te botar desempregado. Deus me quer isso aqui. Pode deixar que Ele vai ajeitar as coisas para você fazer. Mas muitas pessoas ficam colocando na conta de Deus a preguiça delas. Não, porque Deus me chamou para viver da obra. Então, aqui um tijolo, uma pá, tem uns muros para construir. O Deus que chama, Ele é o Deus que provém. E é Ele que vai prover as coisas para que isso seja feito. Eu também já caí nesse engano. Eu já considerei o meu trabalho algo, como usar a palavra, inferior ao que eu precisava fazer. Quando eu entendi que meu trabalho é parte daquilo que eu preciso testemunhar e fazer, as coisas fluíram de forma diferente. E Paulo diz para eles permanecerem na condição que foram chamados por Deus no verso 20. Olha, imagina você ser chamado por Deus como escravo naquela época. E Paulo dizer para você, fique escravo daquele Senhor. Sirva Ele da melhor forma que glorifica a Deus. Mas se Ele te der liberdade, ok. Então Paulo não manda eles mudarem a condição, mas confiar que se Deus quer que mude, Ele mudará. Você vê isso, Paulo, quando escreve a carta de Onésimo para Filemão. Filemão é preso porque roubou as coisas de Onésimo, vai parar na cadeia e na cadeia se converte com Paulo. Sabe o que Paulo manda resolver o problema? Volta lá para Onésimo, Filemão. Vai lá, o seu senhor de novo. E Paulo escreve uma carta, dizendo para Onésio receber ele como filho. E se Onésio quisesse
que tivesse preso por Paulo, né? Que liberasse, Filemão liberasse Onésimo para servir para Paulo de volta lá na prisão. Olha que interessante. Paulo manda o prejuízo que Onésimo causou a Filemão botar na sua conta. Ele assume o prejuízo dado por outro. Exatamente isso. Cada um... E aí ele começa a dizer, no verso 22, pois aquele que foi chamado pelo Senhor, sendo escravo, é pessoa livre e pertence ao Senhor. Semelhante àquele que é livre, uma vez chamado, é escravo de Cristo. Então, Paulo alinha todas as duas condições. Você pode estar hoje servindo como CLT, servindo no exército, servindo a sua família. Isso não te faz menor do que quem serve integralmente a obra de Deus. Deus te chamou para testemunhar a sua casa, a sua família e seus vizinhos. Pessoas que eu não posso alcançar. Quem você acha que eles vão ver mais? O pastor? Que eles veem uma vez por mês quando vem alguma festividade, ou a sua vida? E Paulo deixa bem claro que todos foram comprados, no verso 23, por Cristo. E cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado. E aí Paulo fala novamente sobre os solteiros. Ele diz que não há problema em viver solteiro. A igreja, às vezes, tem uma síndrome que, se não casa, tem problema. Se casa, tá com problema. Se casa muito rápido, é porque estava grávida. Se não sei o quê, a igreja cria problemas onde a Bíblia nunca criou. A igreja incentiva e cobra coisas naquilo que a Bíblia não cobra. Paulo, a partir do verso 23 até o seu final do texto, diz que o ideal é que nós pudéssemos todos viver como ele, como solteiros, porque poderíamos servir Deus mais facilmente. Porém, nem todos foram chamados para essa condição. E não há problema em casar, em ter família. Não há problema em dividir uma vida conjugal, desde que você entenda que essa vida conjugal trará algumas preocupações a mais. Lá no verso 39, ele diz: a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas se o marido dela morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que ele pertença ao Senhor. Na minha opinião, seria mais bem-aventurado se permanecer como está. Penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Em algumas culturas, mesmo quando a esposa, o marido morre, a esposa ainda pertencia àquele marido. Na Índia, antes de uma mudança lá de lei, quando o marido morria, as esposas eram queimadas com ele no funeral. Porque elas pertenciam ao marido morto e não poderiam pertencer a mais ninguém. Em algumas culturas dessa época, a esposa era propriedade do homem. Por isso, alguns faraós, quando morriam, suas esposas e seus escravos mais perto eram enterrados junto com ele. Porque iam servir na vida que eles achavam que iam ter depois da morte. Então, Paulo escreve isso para que fique bem claro para aquela igreja o que era o casamento, até onde ele deveria permanecer e o que era considerado ruim ou bom dentro dessa relação. Porque a igreja ela é constituída de quê, gente? De família. E a família é formada quando um homem e uma mulher deixam seu pai e sua mãe e se unem em casamento. Quando eles se tornam uma só carne, não é quando o pastor dá a bênção apostólica. Não é quando ela recebe o buquê ou quando se veste noivo. A relação de se tornar uma só carne é quando eles têm o seu primeiro ato sexual. E ali eles se tornam uma só carne. Paulo começa a tratar outros problemas no capítulo 8.
ele diz sobre quanto à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Todavia, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa não conhece como deveria, mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então, Paulo vai tratar, lembra que a cidade de Corinto, eu falei, era uma cidade cheia de deuses pagãos, cheia de festa para deuses pagãos, cheia de comida dedicada, oferecida a deuses pagãos. Em Israel, queridos, se levava também comida a se dedicar ao Senhor. Tá? Você vai ver lá que tinha momentos que Israel tinha que comer na presença do Senhor. Tinha a parte do sacerdote, tinha a parte que o povo podia comer e tinha a parte que pertencia a Deus. Era comum nessas culturas esse tipo de coisa. Mas Paulo vai dizer que os falsos deuses, todos nós sabemos que a cocada de São João, a não sei o quê, você vai no restaurante, tem vários restaurantes que tem várias estátuas lá de consagração às coisas. Tem hospitais que você entra que está consagrado lá a estátua. Mas para quem tem a liberdade cristã, a gente sabe que Paulo vai dizer que nada é. Porque aquelas imagens não são deuses nenhuma. Se você destruir ou fazer qualquer coisa contra a imagem, não é a imagem que vai te bater. Ela não vai criar vida, vai montar no cavalo e vai te dar vinho espetado. Provavelmente vai vir uma pessoa que adora aquele ídolo e vai te repreender ou fazer algo contra você. Mas a imagem é só uma imagem. Antigamente feita da madeira mais barata e agora feita do material mais barato que existe, que é o gesso. E nada é. Só que Paulo vai dizer que não nos convém comer essas coisas sacrificadas. É óbvio que você não vai num restaurante e vai ficar olhando. Ih, tem uma estátua lá. Já convivi com gente assim. Ih, tem uma estátua lá. Nunca mais venho nesse restaurante. Quanta coisa você participa, come ou até recebe na sua casa que é de pessoas dedicadas a outra coisa. Paulo vai dizer que a gente, para aquele tempo, eles deveriam evitar coisas que escandalizassem outros irmãos mais fracos na fé. Porque se você vai e compra algo, eu comprei algo lá que vendia num troço que eu sei que não é de crente. Se você for parar para pensar nisso, você vai acabar vivendo uma bolha. Eu fui num supermarket e eu descobri que o dono do supermarket não é cristão. Aí você vai parar de comprar no supermarket porque o cara não é cristão. Quantos cristãos vivem e dependem daquele emprego no supermarket? Tem pessoas que começam a viver essa loucura, que nada tem a ver com a Bíblia. Agora, o que naquele tempo acontecia? Havia uma festa do culto do Deus tal. Aí estão lá dando carne de graça, lá vendendo no mercadinho, aí alguém compra. Aí alguém que é fraco na fé, acabou de se converter, falou, pode participar da festa? Aí ele não vai só comer a carne, ele vai querer participar de todo o ritual. Quando Daniel se abstém lá no livro de Daniel de comer as carnes sacrificadas aos ídolos, né? Ele resolve fazer aquela dieta e ele não viveu a vida toda só comendo frutas e vegetais e não é disso não. Foi só aquele período, tá? Ele estava declarando que ele queria ser uma pessoa separada da prática da maioria. E como encaixamos isso dentro da realidade que nós temos hoje? Querido, existem muito mais coisas que escandalizam do que você comprar uma cocada na festa de São Jorge. Existem muito mais práticas de música, roupa, contexto, filosofia que você divide anticristã e você nem percebe, que escandalizam muito mais hoje. Qual é a vitrine hoje das pessoas acompanharem a nossa vida? Instagram, status do WhatsApp, Facebook para quem é mais velho, né? O TikTok para quem é mais moderno, né? O que você curte lá? O que você abre lá no seu TikTok e aparece de preferência? Existem muito mais coisas hoje que podem escandalizar outros na fé. Existem muito mais coisas que você pode praticar na sua intimidade. Existem
coisas que você não precisa divulgar lá. Sempre haverão pessoas que querem julgar por tudo. Se você não viaja, vai dizer, como é que pode ser crente e nunca tem dinheiro para viajar, passear com a família? Se você passeia, vai falar lá, gastando dinheiro. Principalmente se você é pastor, vai falar que eu estou gastando dinheiro da igreja, que foi fazer um passeio em Mangaratiba com a minha família. Né? Então, nós precisamos entender que nessa época, Paulo não tinha como lidar com a ideia de internet ou divulgações como lidamos hoje. Mas esses mesmos princípios, que era a ideia do irmão ver você comprando algo de culto de idolatria, comprando algo que o levasse a cair, nós precisamos trazer para a nossa realidade. Paulo deixa bem claro que o problema não é você jogar bola, não é você ir no estádio. O problema é você gravar um Reels no estádio e a torcida toda gritando e cantando um hino cheio de palavrão. Coisas que escandalizam mais, irmão. O problema não é você torcer por um time, é o seu time perder e você botar um monte de comentário lá xingando o outro time ou depreciando outros irmãos que torcem por outro time. Existem várias coisas dentro da nossa realidade hoje que precisamos observar para não sermos pedra de tropeço para os nossos irmãos. Paulo chega a dizer nesse texto que se algo faz o meu irmão cair ou tropeçar, ele abriria a mão de praticar para que esse irmão não tropeçasse. Viva a sua vida sem tanto holofote. Vista a sua roupa, a sua beleza, sem precisar que a internet e o mundo todo diga que você está bonito. Basta o elogio do seu marido. Basta o elogio da sua família. Algumas coisas nós precisamos começar a nos reter. Vai na praia, irmão. Vai na praia. Curte sua praia. Mas evita postar algumas fotos para que ninguém fique julgando a roupa que você usa na praia. Quando a gente reúne para irmos junto num passeio, por que a gente pede para que os irmãos usem um certo tipo de roupa? É justamente para não escandalizar quem está vindo. Eu não tenho problema quanto biquíni, quanto qualquer tipo de roupa. Mas em alguns ambientes é melhor a gente o quê? Se precaver. Evitar postar por causa dos julgamentos, por causa da necessidade das pessoas que podem se escandalizar com muita coisa. A partir do verso 9, a partir do capítulo 9, Paulo começa a falar, sobre os direitos de um apóstolo. Ele começa a reafirmar o seu ministério. Ele diz assim, não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, o nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor, ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês. Vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber, não temos nós o direito de levar em nossa companhia uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Ceifas? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que não devemos trabalhar, que devemos trabalhar para o nosso sustento? Quem serve como soldado, custeando as próprias despesas? Quem planta uma vinha e não come de seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso de ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto estiver debulhando grão. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara a terra, quando ara, e debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vós semeando coisas espirituais, será muito colhermos de vocês coisas materiais. Se outros têm direito de receber o sustento da parte de vocês, não ou temos nós ainda mais. Então, Paulo vai deixar claro
que não há problema em ministros do Senhor ter um salário ou ter uma ajuda financeira. Paulo deixa bem claro nesse texto. O que ele vai fazer dali para baixo é dizer, mas eu não recebi nada de vocês e nem quero. Ele vai dizer que fez e faz questão de fazer sem receber nada de Corinto. Mas ele precisava corrigir aquela igreja, porque ele fez, a igreja achava que não tinha obrigação com outros obreiros. Paulo deixa bem claro que o problema não é o salário do pastor. O problema não é o salário dos que ministram na igreja. O problema é que muitos pastores, eles não recebem salário, eles recebem comissão. Entra 1 milhão, eu pego 300, entra 1 milhão, eu pego 1 milhão. Isso não é salário puro. Isso não é ajuda para que a vida do pastor tenha uma vida digna. Isso é abuso daquilo que deveria ser usado para a obra de Deus. Paulo vai dizer nos próximos versos que nunca fez direito disso. Ele vai dizer que ele se gloria por ter, muitas vezes, trabalhado pagando do seu próprio sustento, né? Quando você vai ler o texto de Atos, você vai ver que Paulo estava fazendo tendas quando estava implementando essa igreja. E depois que chegam outros, esses outros ficam fazendo tendas para que ele se dedique integralmente ao ministério. Então, Paulo vai se dizer que orgulha disso. E ele vai dizer que se fez escravos de todos, a partir do verso 19, a fim de ganhar o máximo número de possíveis pessoas. Para o judeu, me tornei judeu a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tomei como alguém que estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora eu não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos me tornei fraco, a fim de ganhar os fracos. Tomei tudo para com todos, a fim de que algum meio venha salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Quando Paulo está dizendo isso, ele não está dizendo que se vestiu de travesti para pregar os travestis. Ele não se vestiu, não foi numa festa gay para poder falar aos homossexuais. Ele não foi a algum lugar, foi com os políticos roubar dinheiro para poder falar de Cristo. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que quando ele encontrava um judeu, ele respeitava a lei. E ali mostrava Cristo através da lei. Quando ele conhecia alguém que não era judeu, ele não falava da lei judaica. Ele falava de como Cristo salvava e como salvou ele, Paulo, o homem que precisava, sem lei, ser salvo. Quando ele encontrava alguém que estava em luto, ele não chegava e falava, para com isso, para de frescura, seja forte e perseverante, Deus vai te dar a vitória. Ele falava, eu entendo a sua dor. Cristo pode te ajudar na sua dor. Cristo pode te trazer, porque um dia Cristo, na minha dor, me trouxe consolo. Porque uma das funções do Espírito Santo é consolar. Quando ele encontrava alguém doente, quando ele encontrava alguém com depressão, quando ele encontrava alguém com ansiedade, ele não falava, isso é falta de fé. Você precisa ser mais crente. Não. Ele trazia palavras que davam força para essa pessoa vencer essas dificuldades. Quando ele está falando que você fez fraco com os fracos, ele não foi no cabaré junto com os caras para dizer, eu estou sendo fraco junto com eles para que eles entendam que eu sou um pecador igual a eles. Não. Ele disse, eu também tenho desejo, mas graças a Cristo eu os resisto. Paulo não vestiu uma máscara de hipocrisia. Quando ele está dizendo sobre fraqueza, ele está dizendo, eu não tenho problema de assumir as minhas fraquezas, porque são nelas que Cristo é glorificado. Porque quando eu digo que sou fraco, Cristo é forte. Agora você entende por que ele diz esse texto? Porque ele está dizendo que ele é fraco igual todo mundo, mas o que faz ele parecer forte é Cristo. E aí Paulo conclui esses capítulos dizendo o texto que eu mais gosto de toda essa sequência. A partir do verso 24. Ele começa a fazer uma comparação
fundamental para a vida de cristã. Todos nós somos atletas de Cristo, mas nós não estamos desenvolvendo nem um corpo escultural, nem nos preparando para competir numa Olimpíada, mas todos nós estamos nos preparando e nos moldando para ter uma vida santa. E ele diz assim: vocês não sabem que todos os que correm uma competição, apenas um ganha o prêmio? Só que na vida cristã, todos nós vamos correr e todos ganharão um prêmio. Enquanto pessoas dedicam a sua vida para ganhar um prêmio, um momento, uma vitória, nós nos dedicaremos em toda a nossa vida, sabendo que a vitória já chegou. Correm de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Porque naquele tempo a coroa dada era aquela coroa de flores, nem ouro era. Logo secava, ficava velha e feia. Mas nós não. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Ou seja, eu tenho foco, eu tenho disciplina. Se esses homens que desejam ganhar um prêmio, que eu sou dado a um, e ainda esse prêmio é imperecível, focam a sua vida e se submetem a uma disciplina rigorosa para isso, um treinamento. E é no treinamento que eles falham. Nós entendemos errado. A igreja é o lugar de falha. A igreja é o lugar que você está sendo treinado para, quando ser confrontado neste mundo, você está pronto a respondê-lo. Dia a dia, alguém que lança um dardo, alguém que atira no alvo, alguém que corre, falha, até que consiga alcançar o seu objetivo. O atleta, ele é um repetidor de falhas. Ele treina 500 pênaltis para um momento chutar um e chutar na mão do goleiro e desclassificar o Brasil da Copa. Mas ele vai parar de chutar pênalti? Aquele momento vai definir a sua carreira toda? Ele vai continuar chutando, treinando, e haverá dias que ele vai acertar, haverá dias que ele vai errar. Mas todos os dias ele vai continuar treinando. Paulo diz que nós que competimos, que nós buscamos algo superior a esses homens, devemos sim ter foco. Devemos sim submeter os nossos desejos a uma disciplina. Devemos sim submeter os nossos interesses a Cristo. E ele termina dizendo assim: contudo, esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. Quem é o seu Senhor? O seu corpo ou você? Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Porque nós nos submetemos a uma vida de santidade para que se torne exemplo a outros, que é possível em Cristo Jesus. E Paulo vai trabalhar bem esse contexto, que é o último capítulo que eu vou trabalhar com vocês hoje, com a história de Israel. No capítulo 10, ele abre esse debate, essa conversa sobre perseverar, se submeter, continuar, progredir sobre a vida cristã, utilizando a história de Israel. Porque não quero, irmãos, que ignore o fato que todos nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram sobre o mar. Está falando de Israel no êxodo saindo. Todos viram a nuvem que cobria, todos passaram pelo mar enxuto, todos que caminharam no deserto viram as 10 pragas e o exército do Egito ser destruído. Testemunharam a presença de Deus no Monte Horebe, receberam a lei, viram os milagres que Moisés fez. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual
beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Querido, muitas vezes nós queremos separar o joio e o trigo da igreja. Deixe Deus fazer isso. Essa não é a nossa missão. Nossa missão é pregar o evangelho, ajudar aqueles que querem, mas existem pessoas que não querem. Todos recebem a mesma palavra todo domingo. Todos participam da mesma comunhão, domingo após domingo. Mas a decisão de cada um é que vai fazer a diferença. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquem imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. Em um só dia morreram 23 mil. E aqui vai um adendo. Quando você lê Levítico e Números, você vai ver que saiu uma quantidade de povo no deserto, do Êxodo. Tá? E aí eles passaram por aqueles 40 anos. E você vai ver que Deus vai, né, fazendo várias vezes algum tipo de limpa, né? Alguma coisa. O certo no final era eles chegarem menores do que no início. Amém? Fala comigo, morrer 23 mil pessoas num dia, não nasce 23 mil, né? No outro. É muito mais difícil. Mas se você olhar no final, quando eles fazem a contagem, o número é igual ou maior. Tampouco devemos por Cristo à prova, como alguns deles por Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Assim, aquele que considerar estar de pé, cuide para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. E aí muitas pessoas justificam sua queda dizendo: a tentação foi muito grande. Amigo do cão. Querido, nós precisamos reconhecer que quando caímos, não foi porque a tentação foi grande, foi porque a nossa carne foi maior e a nossa fé em Deus foi menor. Para que Ele pudesse providenciar o escape, para que não caímos em tentação. Todos nós lidamos com tentação. Mas para você é mais fácil, pastor? Não é, não. É igualzinho a você. Tudo que você sofre como homem, eu sofro como homem. Eu não sou de madeira. Eu tenho testosterona. Eu gosto da mesma coisa que você. Então, as mesmas lutas e aflições que você sofre também. Eu também tenho família, eu passo por dureza. Tem dia que eu olho para o dízimo e falo: dói, sim, mas eu quero te dar por gratidão. Com esses R$500 eu pagava umas continhas ali. Mas não, Senhor, isso é seu. Eu que tenho que aprender a administrar os 90% que o Senhor deixa na minha mão. Também sofro a mesma dificuldade e tentações do que vocês. Por isso, meus amados, fujam da idolatria. Estou falando a pessoa sensata. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participemos de um único pão. Considere o povo de Israel, os que comem do sacrifício não estão em comunhão com o altar? Portanto, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa, ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o sacrifício dos pagãos são oferecidos aos demônios, não a Deus. Por isso, não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios.
não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos menores. E Paulo não está falando aqui sobre comida sacrificada, ele está falando sobre uma vida dedicada ao pecado. Porque as mesas que o diabo oferece são mesas de coisas dedicadas ao pecado. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? E aí Paulo termina com um texto muito bom, mas que é usado de uma forma muito incoerente. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Então, Paulo, como eu devo decidir o que eu devo consumir? Te convém? Te edifica? Então, é algo que deve ser retirado da sua vida. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Como de tudo que se vende no mercado sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é terra e tudo que nele se existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser, isto foi oferecido sacrifício aos ídolos, não coma, tanto por causa da pessoa que comentou, quanto por causa da consciência. E aqui, é por isso que, numa data específica, que hoje acontece muito pouco, né, a maior parte da nossa população tem se tornado cristã, é São Cosme e Damião. Porque essa data é tão específica. Quem foi criança, né, há 20, 30 anos atrás, Dia das Crianças e Dia de São Cosme e Damião, era em todo lugar, todo lugar, na escola. Né? Você saía com uma mochila de manhã no dia, ia para a rua para receber vários doces. Ali, literalmente, todo mundo que estava dando doce, ou era, né, de uma religião afro, ou tinha feito uma promessa a São Cosme e Damião que daria tantos anos de doce em agradecimento por algo que recebeu ou algo assim, né? Minha mãe, na época, não era convertida, fazia. Minha mãe, minhas tias, nossa, dentro da nossa família, a gente nem precisava sair muito, a gente recebia quase uns 7, 8 sacos de doce só dentro da nossa família. Mas ali é literalmente consagrado, tio. As pessoas não estão dando porque elas são caridosas. Elas estão dando em agradecimento a um Deus mentiroso, a uma entidade. Então, ali literalmente está bem claro para nós que mas outras coisas. Réu, mas é réu nem do diabo. Não, sai disso. Dessas teorias. A Coca-Cola, se juntar o nome, vira 2 chifres. Tu juntar tanta coisa aí, vira 2 chifres. Sai dessas loucuras. Mas existem algumas coisas que são bem claras e que devemos evitar. E não só proibir. Explicar aos nossos filhos por que não. Né? O Daniel ainda pegou um pouquinho ali na fase criança essa distribuição. E a gente explicava a ele, para não ser mal educada a pessoa. Uma vez a gente estava na rua, a pessoa parou o carro e deu para ele. Eu vou falar para o meu filho, não, diz que é do diabo e tu não quer. Gente, que tipo de comportamento é esse que a gente está ensinando? Ele pegou, a gente explicou para ele o que era, e ele abriu mão. Você não precisa ofender o outro para não consumir algo. Você não precisa ir lá e falar Globo ou qualquer programa. Você não precisa ir lá no Portas do Fundo e tacar uma bomba lá, como fizeram uns anos atrás aí, para não concordar com o que eles fazem. Sabe como é que você faz para não concordar? Não consome. Aquilo que você acha que não te convém, que não deve participar da sua mesa, que não deve ser botado dentro da sua casa, você não consome. Sabe quem me ensinou isso num livro muito legal da sua biografia? Martin Luther King. Ele foi comprar sorvete com seus amigos quando criança. Ele estava na fila. No estado dele, os brancos sempre tiveram prioridade sobre os negros. Ele estava com 4 a 5 amigos. E veio um garoto branco, passou na frente deles e ia comprar o sorvete na frente deles. Ele falou para o moço da banca, se ele comprar o sorvete na nossa frente, nós 5 nunca mais compraremos sorvete aqui e ainda vamos convidar as outras pessoas da comunidade a não comprar mais sorvete aqui. O cara pensou, menino branco, espera aí, deu prioridade a ele.
ele fala que ele aprendeu que muitas mudanças só acontecem quando dói no bolso. E é muito legal na biografia dele que ele entendia que os problemas não eram as pessoas brancas, mas era um espírito de ignorância que estava sobre a vida delas, que os impedia de entender que todos nós somos iguais. Olha que interessante como ele enxergava. Ele enxergava o problema era você ser de uma etnia diferente da minha. É haver um espírito, um entendimento errado dentro da sua mente. E quando isso for quebrado, você vai entender que somos todos iguais. E é isso que devemos praticar. Não devemos usar a nossa liberdade para fazer libertinagem. Paulo vai concluir esse capítulo dizendo assim, quer vocês, verso 31, quer vocês comam, quer bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo nem de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Assim como eu também procuro agradar a todos, de todas as formas, não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Por isso, quando abrimos mão de ter um culto aqui de domingo, para estarmos em reunião e comunhão no sítio, isso não é escândalo, irmão. É um jeito de atrair outras pessoas para o nosso meio, mas a gente come, bebe ali, se diverte para a glória de Deus. As pessoas vão lá e ficam impactadas com a nossa mesa farta. Enquanto outros passeios cobram R$ 80 por pessoa para dar comida, lanche, não sei o quê, etc. A gente vai lá, cobra um valor mínimo, cada um leva um prato e a mesa sobra comida pra caramba. Por quê? Isso é uma demonstração do poder da comunhão. As pessoas saem de lá impactadas e empanturradas com a graça e a misericórdia que Deus tem nos dado. Amém? Semana que vem a gente deve concluir essa primeira carta ao Coríntios e a gente vai ficar só nela para que a gente possa ir para outro assunto. Mas por que ela é de fundamental importância, irmãos? Como vocês viram, várias partes do texto tratam a igreja. Coríntios era uma igreja excepcional. Tanto é excepcional que as duas maiores cartas de Paulo foram para ela. Porque era uma igreja com muitas coisas boas, mas haviam coisas a ser corrigidas. E nós, como queremos alcançar essa plenitude que havia ali, já estamos construindo agora aquilo que nos ajudará a não cometer os mesmos erros dessa igreja. Amém? Senhor meu Deus, aí está o teu povo. O teu povo, Senhor, que tu chamaste a este lugar. Esse é o corpo, Senhor, que tu tem desenvolvido neste lugar. Cada um com as suas peculiaridades.